Porque o nosso músico aqui ficou sem instrumento hoje. O violão quebrou a corda e nós não achamos corda aí de jeito nenhum. E eu estou órfão de pai e mãe aqui, né? Mas, graças a Deus, a Jane e o marido dela aí já deram um jeito, né? Então nós vamos ter música vinda de lá de cima. Vinda do alto. É melhor ainda, né? Os irmãos devem estar estranhando a minha estada aqui, né? Mas o pastor me ligou com bastante antecedência, assim, um mês antes, para mim estar aqui, né? Ontem à noite, mais ou menos às 9 horas da noite, ele me ligou, me convidou para estar aqui, que ele tinha entrado em contato com o pastor John, e o pastor John era para ter voltado já de viagem, não voltou. Então, ele não conseguiu falar com o pastor John, então ele me convidou para estar aqui com os irmãos hoje, e vocês vão orando pedindo a misericórdia de Deus, para a gente aprender juntos, né, e para vocês me aturarem até o final aqui. Vamos nos colocar em pé, vamos ser dirigidos a uma palavra de oração. Pedir a Renata, a Re1, que ore por nós, por favor. Obrigada, Pai, por todos os nossos afazeres deste dia. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor nos sustentou, nos guardou e nos trouxe aqui neste momento. Deus. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Sim, Usa o Teu servo, Senhor, o presbítero Helder, para falar aos nossos corações, Senhor. Sim. Que Ele fale somente da Tua parte, com a sabedoria que vem do Teu Santo Espírito. Amém. E que os nossos corações sejam abertos e transformados pela Tua Santa Palavra. Amém. Que possamos ter sensibilidade para enxergarmos o que precisamos mudar, ó Deus, e fazermos tudo em nossa vida de acordo com a Tua vontade. Amém. E tudo que aprendemos aqui nós possamos colocar em prática. No nosso Assim dia a seja, dia, Deus. para que Ajuda. possamos ter uma vida que verdadeiramente Te agrade. Amém. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Convidamos a acompanhar a leitura no Salmo de número 67. Irmãos, nos acompanhem. Vamos ler esse salmo que é pequenininho, um salmo muito bonito. Salmo de número 67. Diz assim o salmista: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o Teu caminho e em todas as nações a Tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Deus abençoe a porção da sua palavra lida e nos dê entendimento para entendermos e aplicarmos nossas vidas. Nós vamos cantar um cântico, Jane, o número 10. Número 10, a criação e o seu Criador. Nossos irmãos lá em cima vão soltar o som, por gentileza, e nós vamos ficar de pé. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, alabai-o, aleluia, tu sol dourado a refugir, enquanto a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia.
também. Oh, louvai-o, aleluia. Oh, ao Filho, glória ao Pai, ao Santo Espírito, ao Pai. Oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, gente, por poder se sentar. Baixinho. Então, gente, eu gostaria de estar falando com os irmãos hoje a respeito da carta de Paulo. Alguns já sabem que eu sou apaixonado por Paulo e eu gosto demais de todas as cartas de Paulo, e a Bíblia é toda muito maravilhosa, mas Paulo é uma pessoa, acho que especial. E essa carta de Paulo aos Colossenses, eu gostaria de tirar alguns aspectos assim do que a carta tem a nos falar, né? Então, eu vou pedir a atenção dos irmãos. A gente vai estar lendo durante o estudo alguns trechos, eu não vou ler agora, mas alguns versículos da carta toda. É uma carta pequena, né? E nós vamos estar lendo alguns versículos para estar falando aquelas partes mais importantes que eu consegui pincelar aqui a respeito dessa carta, né? Deixa eu colocar aqui na lousa para os irmãos, para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Aqui, vou colocar no vermelho aqui, vamos ver se está bom. Muito pequeno. Aqui é bastante coisa aqui. Tá ruim para ler? Bom, eu vou falando aqui que eu queria ter vindo mais cedo para poder colocar aqui, para a gente não perder tempo, né? Mas não deu. Eu pincelei 5 tópicos e dentre esses tópicos são 12 subtemas, né? Mas por enquanto eu vou ficar nesses aqui só para a gente acompanhar. Mas antes da gente entrar nesses tópicos, eu gostaria de dar uma pincelada assim sobre essa carta. É uma carta de Paulo, né, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com os historiadores. Alguns ainda discutem sobre a autoria de Paulo, mas a maioria entende como sendo uma carta de Paulo, e até pelo
o início da carta e algumas coisas mais que ele fala aqui, né? E na despedida também, no último versículo, Paulo, ele mesmo declara como sendo ele o autor da carta aos Colossenses, né? Mas apesar de Paulo ter escrito essa carta, a igreja em Colossos, não foi ele que fundou essa igreja. Paulo não chegou a visitar Colossos, né? Então foi um colossense chamado Epáfras, que fundou essa igreja lá, e ela foi escrita, de acordo com os estudiosos, por volta do ano 53 a 55, mais ou menos, depois de Cristo. Mas quando Paulo escreve isso aqui, há indícios de que Epáfras estava com Paulo em Éfeso. Paulo passou 2 anos em Éfeso pregando naquela igreja lá. Éfeso era uma igreja, era uma cidade cosmopolita muito grande, importante na época. Era uma cidade que tinha o seu porto, né? Então uma cidade de comércio muito grande. Então vinha gente de todos os lugares para Éfeso, e então Paulo estava ali pregando, e então a palavra de Deus fala que todos os povos da região tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então eu creio que esse Epáfras talvez tenha se convertido, não há informação disso, mas eu creio que ele foi convertido nesse período tenha sido um discípulo de Paulo, né? Foi convertido por Paulo, e depois ele deve ter voltado para Colossos, lá onde ele fundou essa igreja. E ele depois, contando os problemas tudo que se passava em Éfeso, né? Os problemas que nós vamos estar vendo aqui. Então Paulo escreve essa carta para essa igreja, que era uma igreja importante, né? Como nós vemos aqui, era uma igreja muito cristã, muito firme, mas as doutrinas, né? Como sempre na história de toda a igreja, e vem ocorrendo durante todo o período, né? E hoje não é diferente. Nós vemos hoje, em nossos dias, as grandes heresias que cada vez aparecem mais, né? A gente vê nas igrejas por aí cada novidade que surge todo dia, né? Com coisas absurdas, né? Isso estava acontecendo lá. Então Paulo escreve uma carta exortando aquela igreja a não cair nessas heresias, né? Falando àqueles irmãos, né? Que eles deveriam estar firmes sempre, mostrando essa primazia de Cristo, né? A carta fala sobre essa primazia de Cristo, que Paulo fala para Epáfras, né? E para essa igreja, que tudo, a religião nossa cristã, tudo em torno de Cristo, né? Não tem outro caminho, não tem outro meio de salvação, nós já sabemos disso, né? Cristo que foi mandado pelo Pai, enviado aqui na terra, veio como homem, morreu em nosso lugar, nos deu acesso à presença do Pai. Ele que criou a sua igreja, né? Que quando foi assunto ao céu, ele deixou a sua igreja aqui e deixou os seus discípulos aí, e falou para eles, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então seus discípulos saíram pregando, né? Então Cristo é o centro para nós cristãos, é o centro da religião cristã de tudo. Mas durante o 1º século, o 2º século e assim, consequência, até os nossos dias, né? As pessoas começam a inventar um monte de coisinha a mais para chegar à salvação, né? E nós conhecemos muito a questão dos judaizantes, né? Daquele povo lá que gostavam de serem legalistas e aqueles rituais que eles gostavam de cumprir, como se aquilo fosse uma coisa, né? Que importasse tanto para a salvação, mas em Cristo mesmo eles não criam, né? Então, em Atos capítulo 19, versículo 10, alguém poderia ler para mim? Está falando justamente disso daí. Atos 19, 10. Quem achar primeiro pode ler.
durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Isso, aquilo que nós já tínhamos comentado a respeito de Éfeso, né? E do pessoal que concorria para ali. E Colossos também não era diferente. Na época, Colossos era uma cidade muito importante também, uma cidade de um comércio muito forte. Depois ela acabou ficando um pouco para trás, outras cidades foram crescendo e Colossos ficou uma cidadezinha de não muita expressão, né? Mas Colossos está na região centro-sul da Ásia Menor, né? Então era uma região com um histórico religioso peculiar. Nessa região originou-se a adoração à deusa Cibele, cujo culto renovado durante a era romana era caracterizado pelo ritual de purificação através do sangue de um touro. Então vocês veem que eles vão criando um monte de coisas para as suas religiões, né? E as pessoas tinham já a palavra de Deus naquela época lá, né? E Paulo e tudo mais, mas as pessoas vão inventando um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Então eles criam muito em êxtase, arrebatamento proféticos, danças inspiradas, né? Coisa que não é muito novidade para nós, né? Porque a dança hoje está em moda nas igrejas novamente, né? Mas não começou agora. Vocês veem que lá naquela época já usava dança na igreja, né? Um ensinamento que prezava pela profecia estática e apocalíptica, liberdade das responsabilidades da vida diária e rigorosos jejuns e penitências para a pureza ritual. Durante a metade do século II, a região tornou-se o centro de uma versão distorcida do cristianismo conhecida como montanismo. Paulo fala a respeito da autoridade de Cristo para mostrar a suficiência em relação a estas heresias. Alguém leia para mim. Capítulo 1 de Colossenses 16, depois o capítulo 2, versos 10 e o verso 15. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para eles. Verso 10, capítulo 2, versos 10 e o verso 15. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, da circuncisão de Cristo. Muito bem. Então, vocês veem que Paulo vai colocando Cristo como centro de tudo, né? Para orientar aquela igreja, então, para deixar bem firmado a importância de Cristo Jesus, né? Essa carta fala muito dos rudimentos do mundo. Nós não vamos nem ler lá no capítulo 2, verso 8, verso 20, usa muito essa expressão, e em Gálatas, também capítulo 4, no verso 3, fala muito dos rudimentos do mundo, né? A palavra grega para rudimentos era usada nesse período para referir-se a deuses de estrelas e planetas, e até mesmo elementos físicos, como terra, vento, fogo e água. Então muita gente cria em astros, né? Eles criam essas coisas tudo, né? Elementos físicos, a terra, que era quem governava o destino dos homens, o destino das pessoas, o vento, o fogo e a água. Umas coisas absurdas, né? Porque a gente tem a palavra de Deus tão clara aí, né? Para nós que entendemos, para nós que conhecemos, né? Mas as pessoas cada vez mais, e hoje a gente vê também cada absurdo às vezes que eles inventam, né? Para a pessoa poder chegar à salvação, né? Mas Paulo então está refutando essas coisas, né? A deusa Frígia, Cibele, e seu amante Átis
foram transformados em algum momento pela piedade popular pagã em poderes astrais e cósmicos. Essa linha de pensamento judeu unia os anjos a poderes astrais que protegiam os planetas e acreditavam na existência de dois reinos, um bom e outro mau. E criam que se Israel se arrependesse, obedecesse plenamente e guardasse o sábado perfeitamente, aqui aos judeus, né? Aquela guarda do sábado, aquele legalismo todo que eles tinham, né? Então eles criam que se obedecesse perfeitamente isso, o bem venceria o mal. Mas eles criam, né? Que eram dois reinos que existiam na época, o reino do bem e o reino do mal. E até hoje muita gente acha que é assim, né? Muita gente acha que tem o bem e o mal, de fato tem, né? Mas creio que você pode optar por um ou por outro, né? E eles não creem no governo soberano de Deus sobre todas as coisas, né? Que Deus criou tudo e mantém tudo, né? Então, é isso, gente. Era a situação daquela igreja de Colossos que vivia naquela época, né? E nós temos que estar sempre atentos e procurar conhecer a palavra de Deus, né? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, você não é levado, como a própria palavra de Deus fala, levado por qualquer vento de doutrina, né? Como o barco no mar agitado pelas ondas que vai para um lado e para o outro. Por isso, então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos fazer o manuseio disso aqui, que é a nossa bússola, que é o nosso manual, né, de orientação, é tudo nas nossas vidas. Se nós procurarmos estar sempre conhecendo, né, e a gente, como presbiteriano, reformado que somos, nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática para as nossas vidas, né? Então a palavra de Deus e nada mais do que a palavra de Deus. Ela é a única regra de fé e prática para nós, como cristãos. Então, se nós colocarmos isso no nosso coração e procurarmos aprender realmente de Deus, nós não vamos ter problema nem na nossa igreja e nem na nossa vida, né? Conosco mesmo, na nossa família, né? Que Deus nos ajude a sempre estarmos atentos a essas coisas e as novidades que aparecem aí no nosso mundo, a todo instante estão surgindo aí, né? Se alguém tiver qualquer coisinha, qualquer dúvida ou quiser acrescentar qualquer coisa, fiquem à vontade, gente. Eu vou falando, mas me interrompam, por favor. Então, lá no governo universal, Paulo coloca, então, a excelência da pessoa e obra de Cristo. Capítulo 1, dos versos 13 a 23. Alguém, por gentileza, leia para mim. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O 14, pode ser outro. No qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam poderes, de tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permanecemos na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então aí nós vemos a excelência da pessoa de Cristo, né? Aqui Paulo deixa bem claro todas essas coisas, né? E ele fala, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, né? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Então, ele é o princípio de todas as coisas, o primogênito de entre os mortos, né? E nós morremos juntamente com Cristo. Nós cristãos que aceitamos a Cristo, nós morremos juntamente com Ele, né? Nós morremos para quê? Para o pecado. Nós temos a vida eterna, né? Mas a palavra de Deus fala que nós morremos para o pecado em Cristo Jesus. E Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Deus ressuscitou a Cristo, homem, né? E ele foi assunto ao céu, está agora à destra de Deus, intercedendo por nós, seus filhos. Então nós também seremos ressuscitados um dia com ele na glória, né? Então fala que ele é o cabeça, ele é que governa todas as coisas, né? O 22 fala: agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então nós todos que somos pecadores, gente, que somos falhos, que somos tão miseráveis, né? Muitas vezes a gente se vê numa situação assim que você fala: nossa, meu Deus, né? Como eu sou miserável, como eu sou pecador. Então a gente se sente tão podre, tão pequeno diante da grandeza de Deus, mas ele fala que a sua morte nos reconciliou com ele, né? Então ele vai nos apresentar diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Já imaginaram, já pensaram que coisa maravilhosa? Santos, né? Uma coisa que já é tudo, né? De grandioso. Inculpáveis, né? Quer dizer, sem culpa. Todas as nossas culpas foram pagas, né, por Cristo na cruz. E irrepreensíveis, quer dizer, sem repreensão nenhuma. É muita bênção, né? É muita bênção. Mas ele também é o agente da criação, né? O verso 1,16 nós já lemos também. Então o segundo tópico ali, o agente da criação, nós não vamos ler de novo. Ele é o agente da criação, né? Que fala que ele criou. Ele é o sustentador, né? O terceiro tópico, que é o verso de número 17, que nós também já lemos, né? Fala que ele sustenta todas as coisas, né? Porque ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, né? E fala que ele é o cabeça da igreja, no verso 18, né? Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, esse é Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual nós não precisamos ter medo nenhum e nem vivemos em novidade de vida, né, na nossa igreja.
Então aqui na reconciliação, ele é o reconciliador. Alguém leia, por favor, versos 21 e 22 do capítulo 1. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós já lemos, né, mas estamos repetindo aqui porque também está falando do Cristo reconciliador, né? Então ele nos reconciliou com o Pai. Nós estávamos longe da presença do Pai, né, sem esperança, mortos em nossos delitos e pecados, mas ele fez isso por nós. Ele nos reconciliou e nos deu acesso novamente à presença do Pai, né? Nossa esperança de glória, o verso de número 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nossa esperança de glória quem é? Cristo Jesus, né? Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nossa glória maior é Cristo Jesus. É o único, não tem outro. Não adianta você querer inventar outras coisas, né? A gente às vezes vê na televisão aí tanta invenção, tanta moda, né? E tem às vezes coisas simples que as pessoas até fazem, mas que não tem nada a ver, né? Um simples fato de colocar um copo com água lá, né? Uma coisa corriqueira, até normal que você vê hoje em dia muito por aí, né? Colocar um copo com água em cima da televisão, que o pastor vai orar e crendo que você vai beber aquela água e você vai ser curado de alguma coisa. Então não tem nada disso, gente. É Cristo. É o único. Nossa glória é Cristo. É só Ele e mais nada. Não existe qualquer... Às vezes as pessoas falam, mas... É igual muitas pessoas que creem, né, em santo, creem em outra coisa, falam, mas eu creio em Cristo, eu sei que Ele é o... Já discuti, né, com pessoas falando do Evangelho para outras pessoas e elas falam, mas o que tem, né? Eu posso orar a Deus também falando, né, com um santo, pedindo para que Ele interceda até mesmo, né? Mas não tem isso, não tem. É direto com o Pai, nosso acesso é direto, não tem intermediários, não tem que buscar um caminho, não. Nós temos acesso direto com Ele. É só pegar o telefone aqui, ó, e discar e acabou. Você não precisa passar, nem ramal não tem lá. Você não vai ligar lá e a pessoa falar, você quer falar com departamental, diz que o ramal tal, não tem. É direto mesmo, é no tete a tete com Deus, né? Nosso Pai é maravilhoso. E nós, como filhos dele, temos esse acesso, né? Não temos que nos preocupar com isso. Oi. Na semana passada a gente estava até falando sobre que as pessoas acreditam em fábulas, contos, até o fato de você ter falado aí sobre o copo d'água, tudo, é que as pessoas não acreditam realmente assim na primazia de Cristo no governo de todas as coisas. Aqui no versículo 15 do capítulo 1 fala que Ele é o Deus do invisível. As pessoas, elas não creem muito hoje em dia nesse Deus invisível que faz as coisas mesmo que você não esteja vendo, né? Elas precisam se apegar. As pessoas querem ver para crer, né? Alguma coisa palpável, né? Eu acho isso interessante porque muitas vezes a gente se pega assim, olha assim, pede as coisas, aí não crê muito que Cristo vai fazer essa obra, que Deus vai mudar uma situação, ou que nada vai acontecer, mas é da vontade dele. E de repente alguém vem com alguma história, olha, esse olhinho foi ungido, esse foi não sei o que, aí a pessoa já começa a crer não no poder de Cristo, mas no poder do olhinho, né, da água. No óleo, né? Nós temos muitas pessoas, muitas igrejas boas, né, que usam um olhinho, que usam um monte de coisa. E tem pessoas que acho que
dentro da nossa igreja, talvez, não sei, não tenho exemplos assim, mas eu creio que muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja tem aquele negócio de benzer, ainda crer naquilo. A criança, quando está com soluço, coloca um coisinho vermelho, né? Uma fitinha vermelha, um negocinho vermelho na testa para parar o soluço. Às vezes, aí você vai repreender a pessoa e fala, mas não tem nada demais, né? Uma coisinha você acredita porque pode dar certo, mas para o cristão não tem isso, né? Isso é coisa, invenção do homem, né? E é como você falou, as pessoas querem crer numa coisa que eles veem, né? Eles querem ver milagre, porque aí, por isso que muita igreja prega milagre, porque as pessoas precisam ver milagre, e Cristo não está preocupado em fazer milagre hoje para as pessoas crerem nele, né? É falta de fé, né, na verdade, porque de fé, com certeza. Que a mulher chegou em Jesus Cristo pedindo para que ele fosse até a casa dela para curar a filha dela, se não me engano, ou a filha, eu acho. Aí ele falou, tamanho da fé, ela já se curou. Ela cria no poder de Cristo, né? Coisas que hoje nós não cremos, né? Nós precisamos ver. Precisamos ver. Então, e hoje em dia tá muito assim, né? A turma inventa tanta coisa ainda por aí, e infelizmente as pessoas, em vez de procurar na palavra de Deus, né? Conhecer, em vez de ficar indo atrás dessas coisas, não. As pessoas não têm aquele negócio de ir se certificar na Bíblia, né? Tudo, e vão acreditando em tudo que aparece, né? E outra coisa, né? Deus não está preocupado em provar o que Ele é. Desde o início da fundação do mundo, Deus nunca apareceu para ninguém, nunca falou, eu sou assim, assado, né? Quando Moisés perguntou para ele lá quem ele era, quando ele ia se apresentar ao faraó, ele falou, o que eu vou dizer, né? Deus falou, eu sou o que sou. E pronto, Deus não está preocupado em provar a existência dele. Não tem um trecho na Bíblia, nada que Deus tenta provar a existência dele, porque você tem que crer pela fé. Você não vê Deus, você não vê as coisas, mas, né, nós cristãos cremos plenamente nele. Nós temos experiência de vida, né, com ele. A gente não precisa palpar para ver, nós temos experiência, todo cristão tem. Você já passou por experiências na vida de sentir a presença de Deus na sua vida, de Deus operar milagre na sua vida, de Deus responder uma oração sua. Essa é a fé, essa é a comunhão que nós temos com Ele, né? Bom, vamos adiante aqui, que tem muita coisa ainda. Eu não quero ficar até as 10 da noite aqui. Na sabedoria e conhecimento, a fonte de toda sabedoria e conhecimento, capítulo 2, versos 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aqui, ó, o verso primeiro, eu não coloquei lá, mas também fala: eu gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos Laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, conhecimento, todo o tesouro de sabedoria e de conhecimento estão ocultos em Cristo. Então nós temos que ir aonde para ter conhecimento e sabedoria? Buscar na fonte, né? Que é a palavra de Cristo, né? E juntamente em amor eles tenham toda a riqueza, forte convicção de entendimento. Então, gente, se a gente conhecer, tiver essa intimidade com Deus, tiver esse conhecimento da sua palavra, a gente não vai com certeza ser engolido por nenhuma doutrina aí. Eu fico assim, muito chateado, né? Eu estou na igreja há bastante tempo e a gente já viu muitos irmãos que passaram por aqui, né? E passam, e depois de um tempo, pessoas que tiveram anos aqui aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo uma doutrina sadia durante tanto tempo, e depois, quando você vai saber, a pessoa está numa igreja aí, ou nem está, né? Depende de uma igreja, mas alguns de uma igreja aí que não tem nada a ver, né? Então você fala: poxa, uma pessoa teve tanto tempo lá, aprendendo e tudo, talvez ela só veio na igreja, ouviu, não procurou mais buscar informações na palavra de Deus, né? Conhecer mais a Bíblia. Às vezes, só estando aqui, né? Nossos cultos de quarta-feira, os estudos bíblicos, eu procuro não perder um, porque eu adoro, né? Porque eu gosto até mais do que do culto de domingo, porque é onde você aprende mais, né? Você tem contato maior, você pode fazer pergunta, tudo. Então eu acho até mais interessante, não que o culto de domingo, claro, é o principal, né, pra gente, domingo à noite, mas de quarta-feira eu acho o estudo tão bom, principalmente quando é o pastor, né, não é o Helder que está aqui na frente, mas é maravilhoso, né, a gente aprende demais, né, e as pessoas às vezes, não sei, acho que não entra na cabecinha, né, e vai, qualquer pessoa que vier falando qualquer abobrinha para ela aí, ela vai embora, né? É levado. Eu vou apagar aqui, gente, para mim colocar mais. Deixar isso aqui, porque eu não sei se alguém está anotando aí. Alguma coisa? Não. O quê? Está retornando a sua aula. Mas eles estão aqui. Ah, está retornando? É a voz do além? Sua voz subiu. Subiu e está descendo. Então, na observância religiosa,
Estamos vivos nele. Os versos, capítulo 2, 11 a 13. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então vocês viram aquilo que nós já tínhamos falado, né? Os judaizantes lá da época, eles só criam que salvação é só para aquele que era circuncidado, né? Então a pessoa, só o judeu era circuncidado, então outros não tinham. Se alguém se convertesse, então a primeira coisa era que tinha que circuncidar, senão não era salvo, né? Então Paulo está respondendo todas essas questões aqui que o pessoal coloca como ritualismo, né? Então nele também fosse circuncidado não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nós já fomos circuncidados na circuncisão de Cristo, né? Não de mãos, está falando aqui. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, né? Que eu falei no início que nós morremos com Cristo, né? No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então tudo isso Cristo fez por nós, né? Agora, nenhuma necessidade de ritualismo e legalismos. Capítulo 2, 16 a 23. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não ouviram, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Até qual? Até 23. Até 23? Isso. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não imóveis, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, nós que morremos com Cristo já, porque morremos para as coisas do mundo, os rudimentos do mundo, né? Como se vivesse no mundo ainda, os sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro. Vocês estão falando de coisas que às vezes a gente julga também errado, tantas coisas como alguns rituais que algumas religiões têm aí, e fala que o cristão não pode fazer parte, mas tem certas coisas, né, que Paulo vai falar, agora eu não me lembro qual a carta de Paulo lá, que ele vai falar que você não deve fazer se você vai escandalizar alguém, né? Mas que certas coisas não tem tanta importância assim, né? Mas os judaizantes da época lá, nada podia para eles, né? Nada podia, não pode fazer, não pode guardar o sábado, um monte de rituais, um monte de besteira. Mas tem certas coisas que para o cristão não tem nada a ver, né? Se ele fazer com a consciência tranquila dele, aquilo não tem problema nenhum. Agora,
se for para escandalizar algum outro, então é melhor ele não fazer, né? Segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Quer dizer, ele está falando aqui, combatendo justamente os judaizantes, né? Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Os judeus se julgavam sábios, se julgavam os tais, os bons, né? Aquela roupança toda que eles tinham lá, mas Deus vê o quê, né? Não vê o exterior, Deus vê o coração, né? A gente sabe que o coração daqueles homens não tinha nada de Deus, né? Eles só tinham aparência, só tinham palavra, né? De boca para fora, essas coisas, né? Sabedoria como culto de si mesmo, de falsa humildade, né? Que na realidade de humildade não tinha nada, né? E de rigor ascético, né? Então eram muito rigorosos, né? Naquilo que eles pregavam, naquilo que eles criam. Mas o que Cristo veio pregar é que, né, o que Cristo reduziu os 10 mandamentos lá, né? Em 2 ele reduziu. Quem lembra qual é? Os principais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo, né? Isso é o que os judeus não faziam, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eles estavam lá tentando ser religiosos, não, sendo religiosos, mas não cristãos, né? Então, essa carta de Paulo, vocês veem que é tudo exortação para aquela igreja lá, né? Tem uma parte também que não é hoje que fala, para não rasgar as nossas roupas, para rasgar os nossos corações. Isso, acho que se não me engano é Jeremias que fala lá, né? Quando Deus fala, o profeta lá, né? Que eu não aceito mais os vossos cultos. É mais ou menos por ali, eu também não tenho certeza não, mas é isso, né? Que aquele povo da época lá, né? O povo de Israel, eles eram, né, de ir lá no templo para oferecer oferta a Deus e tal, iam com carneiros, com bode, aquelas coisas, e Deus fala, né, eu já estou cheio dos vossos holocaustos, das vossas ofertas pacíficas, né? Deus estava querendo dizer para ele que ele queria um coração transformado, né, e não rituais religiosos, né? E hoje as igrejas, a maioria, né, das igrejas, infelizmente aqui no Brasil, é isso que a gente vê, né? Pessoas que têm um religiosismo aí só de aparência, da boca para fora, né? Uma coisa de falar, de palavras assim, ô glória, ô bênção, ou não sei o que. Quando você vê, né, a pessoa, você fala, nossa, que crente, né? Mas você vai ver a vida da pessoa aí fora, é a vida de qualquer um, é igual a de qualquer um mundano aí, né? Então ele é só religioso dentro da igreja só. Ele só é bonitinho, tudo bacaninha, tudo certinho lá dentro da igreja. No carro talvez ele tenha lá uma frase bonita com um versículo lá, né? Todas as coisas cooperam para o bem e tal, mas ele não pratica isso que ele prega, né? Que ele fala. E nós precisamos hoje de irmãos que preguem realmente com a vida, não é com palavras. Um tempo atrás eu via muito o Marcelinho Carioca, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo dele como jogador, né? Que sempre falava que era um cristão e tudo mais, e ele gostava, não podia ver um microfone que ele já estava falando de Deus e tudo, né? Então quem via ele falando, falava, nossa, dá um testemunho, né? Que às vezes a gente não tem coragem de falar. Eu não sei se eu talvez tivesse a oportunidade de pegar o microfone, iria realmente falar de Deus, né? Como ele falava. Mas aí lá no jogo ele só dava um mau exemplo, né? Ele só brigava, era expulso e chutava os outros, fazia coisa errada, né? E pro pessoal do mundo, né? É um prato cheio isso daí, né? Os caras não podiam ver fazer qualquer coisinha que eles já lá, tá vendo, Marcelinho? Diz que é crente, diz que é crente. Então
Esse é um exemplo, né, que a gente está citando aqui, mas quantos outros que não tem por aí, né? As novelas por aí hoje estão cheias, né, de gente que eles colocam como cristão aí nas novelas para ridicularizar a gente, né, cristão, infelizmente. Mas não é só Marcelinho Carioca, não. Não, então é o que eu estou falando, isso é um exemplo só. Eu já fui num ônibus daqui para Araçatuba, peguei lá na Paulista para Araçatuba, e veio 2 senhores conversando. Ele falou: você já arrumou? Devia ser parente ou muito amigo. Você já arrumou? Não, foi 2 crentes lá, mas eu não quero nem saber. Na minha empresa não entra, porque os crentes que eu tive lá eram safados, não trabalhavam, não pagavam. Infelizmente eu já ouvi muito então, isso. Isso, pelo menos o Marcelinho é que lá, eu estou falando de gente, no mínimo, era gente que dizia que era cristão, né? E eles foram de lá, de Jales até Araçatuba falando assim, de coisa que... infelizmente eu já ouvi empresário falar isso também. Olha, eu para admitir o empregado, eu procurava saber, até na ficha que você preenchia lá, eles perguntavam qual a sua religião, né? Ele falou: hoje se o cara mandado colocar que é crente lá, eu não admito. Porque eu só tive problema com crente, a vida toda. Crente, entre aspas, né? Bom, gente, eu quero terminar, falta só mais 2 tópicos aqui, né? Então, na vida cristã, a fonte de nossa nova vida. Vamos ver lá quem é a fonte de nossa nova vida. Capítulo 3, de 1 a 4. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Gente, como isso aqui é pesado para nós, né? Fala a verdade. Como que é uma cacetada na nossa moleira, né? Porque fala para a gente pensar nas coisas lá do alto, né? Fala que as coisas lá do alto, né? Nós fomos ressuscitados já juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. E a gente vive morrendo, vive com problema, vive doente, com dor de cabeça. Eu estou falando de mim, eu não estou falando para vocês, não. Falando de mim, né? A gente vive uma vida maluca, né? Que é a nossa vida em São Paulo hoje, né? Correria, atrás do quê? Aí ele fala, né? Porque morresse a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele na glória. E a gente sabe que essa vida nossa é tão passageira, e lá não, lá é vida eterna, gente. Já imaginou? É vida eterna. E a gente fica apegado às coisinhas pequenas daqui desse mundo, a coisinha medíocre. Porque diante da glória de Deus, diante da bênção de Deus, isso aqui é porcaria, é lixo. Mas a gente sofre, fica doente, se mata
E corre que nem louco por causa dessa porcaria aqui dessa vida, né? Quando a gente devia estar preocupado em pregar a palavra de Deus e viver para Deus, procurando angariar riqueza para aquela vida futura lá, né? Mas isso, infelizmente, é a nossa natureza ainda caída que ainda vive assim, né? Mas aí nele morremos para o poder do pecado, né? A palavra fala que nós morremos para o poder do pecado. Nós devemos então matar nossa vida carnal, né? Temos que matar. Não é fácil, mas temos que fazer isso. Os versos 3 a 11 é o último tópico, aí nós vamos encerrar já que o nosso tempo está... vamos ler do 5 a 11, que o 3 e o 4 nós já lemos, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vós revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, gente, a nossa natureza terrena, que Paulo está recomendando aqui que nós devemos fazer morrer, nossa natureza terrena é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, né? Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes outrora no outro tempo, quando vivis nela. Então Paulo aqui está falando para uma igreja cristã, está falando para nós como cristãos, né? Que nós vivíamos em outro tempo, vivíamos nela. Hoje não devemos viver mais. Então, se nós estamos vivendo ainda nessas coisas, devemos procurar mudar, né? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, vós falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Será que todos nós já despimos realmente do nosso velho homem? Ou será que ainda a nossa natureza do velho homem ainda está aqui, né? Eu sei que o velho homem está sempre, né? A gente às vezes está revestido do novo homem, mas o velho está sempre, acho que, cochichando ali, né? Os diabinhos, né? O nosso inimigo maior está assim, buzinando no ouvido ali a todo momento para você cair, né? E não é fácil realmente, você precisa estar... Somente uma coisinha tão simples que é não mentir, né? E não mintais uns aos outros, uma vez que vos despis do velho homem. E a gente, como a gente mente, né? No trabalho, em casa, às vezes no telefone, né? Tantas situações que você vive diariamente e que você tem que viver realmente a vida plena, essa vida do novo homem realmente, transformado segundo a imagem de Cristo. Essa é a meta que nós devemos ter. Esse é o desejo que todo cristão deveria ter. Mas eu fico pensando, às vezes eu vejo gente assim, a gente vive uma vida tão conformada com esse mundo, tão medíocre, tão carente que nós vivemos, né? E a gente ouve essas coisas às vezes aqui na igreja, eu pelo menos sou assim, às vezes a gente fala, puxa meu Deus, me ajuda, eu quero mudar, eu quero transformar a minha vida, eu quero ser diferente, mas a gente não tem força, né? Você sai daqui, saiu da porta para fora ali, parece que já mudou tudo. Todo aquele entusiasmo que você sente aqui dentro, domingo à noite, quando você vê uma mensagem bonita aqui do pastor Maurício, do pastor Abel, você fica animado e sai daqui, né, realmente com desejo de mudança. Fala, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Mas, segunda-feira bendita, né? Parece que volta tudo
A velha naturezinha está ali sempre. Mas a gente deve pelo menos procurar, gente, cada dia mais nos aproximarmos dessa perfeição, que essa carta tão maravilhosa de Colossenses que Paulo escreve para aquela igreja lá, e vocês procurem ler essa carta depois com tempo, com calma, versículo por versículo, prestando atenção para vocês verem que maravilha, que bênção. Mas eu não quero estar falando mais, porque nosso tempo já está se esgotando, eu acho que vocês não aguentam mais ouvir eu falar. Vamos ficar de pé? Vamos cantar mais um cântico. Qual que é o número, Jane? 4. Número 4, então vamos cantar ao nosso Deus. Nossos cânticos, não deu para a gente escolher cântico de acordo com a mensagem, porque foi assim de última hora, porque não tinha violão, mas os irmãos ainda conseguiram com sacrifício aí colocar a música para a gente aqui, graças a Deus. Oi? É o 3. É o 3? Ah, tá. Então é o 3, gente. A igreja em adoração. Pode soltar, Edson. Deus amado, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa noite, por esses momentos, Pai, em Tua presença. Obrigado por nos ensinar, obrigado por falar nos nossos corações. Deus, ajuda-nos, Senhor, a que tenhamos ouvidos e olhos abertos, ó Pai, aquilo que a Tua Palavra nos ensina, aquilo que a Tua Palavra nos traz como recomendação, como alimento para as nossas almas. Permita que aprendamos dia a dia, estejamos, ó Pai, cada vez mais dispostos a praticar essas coisas, a colocar em prática nas nossas vidas diárias, Deus. Nós precisamos tanto da Tua ajuda, da Tua direção nas nossas vidas. Obrigado por esse momento de ajuntamento que o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado por essa oportunidade, ó Pai, de discorrermos a Tua Palavra. Obrigado por cada alma, por cada vida, cada lar aqui representado. Abençoe a cada um, ó Pai, desde uma semana, resto de semana, Pai, abençoado na Tua presença, uma semana de vida intensa contigo, de testemunho, uma vida de vitória, Pai, a todos nós. E abençoe a toda a Tua igreja, a todo o Teu povo e aqueles que
desejaram vir e não puderam aqui estar, que por enfermidade ou qualquer outro motivo que seja, Pai, que o Senhor o abençoe onde estiver, esteja cuidando de cada um. E abençoe em especial aqueles que não têm sentido desejo, não têm sentido prazer em estar na tua casa. Toca nesse coração, mova com teu Espírito Santo para ouvir a tua palavra, entender, ó Deus, para sentir o desejo de te buscar, de aprender cada dia mais de ti. Obrigado por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Pai. Nós te rogamos, agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso Deus Salvador e sustentador, nosso Redentor. Amém. Poder sentar, irmãos. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa noite. Obrigado, Rogério, que não pôde colaborar com o violão hoje aí, mas da mesma forma agradeço. Obrigado, Jane. Obrigado, pessoal do som lá, Edson, Valmir, Rodrigo. Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Vocês são bênção. E a todos os irmãos.